Fala pessoal, e aí, tudo bom? Sou eu, Hugo Facundo, o canal Tem Facundo na América. E ó, rapidão, assunto é polêmico, ok? Envolve uma celebridade digital, em especial no ambiente do Facebook, o Johnny Sattler. Outro é uma ex-celebridade que talvez esteja buscando nesse momento reerguer-se na plataforma do YouTube, o Marcos Bonfim, lá da Carolina do Norte. E um terceiro participante dessa confusão que está sendo gerada desde o início da semana é o jornal Brazilian Times, um tradicional jornal aqui que atende a comunidade e que trouxe com um destaque essa confusão que está acontecendo. Eu nesse vídeo vou tentar explicar a você, colocar os pingos nos is de todos os três que estão envolvidos nessa situação, para que você possa, daí em diante, formar um juízo melhor sobre tudo isso que está acontecendo, tá bom? Também quero agradecer àqueles inscritos que, vendo meu último vídeo falando sobre o Clube de Canais, já foram lá e já fizeram a sua inscrição. Eu vou rapidamente aqui falar os benefícios dos 3 níveis de associado do Clube de Canais aqui no Tem Facundo na América. No primeiro nível, selo de fidelidade, tá? Ou seja, todos os membros passam a ter um selo que destaca ele entre as mensagens que são colocadas no canal. Emojis personalizados que poderão ser utilizados nas lives privativas que serão feitas com esses membros do clube do canal. O segundo nível, além desses benefícios que eu falei, passam a ter reconhecimento em vídeos e também acesso aos vídeos do canal com um dia de antecedência, tá ok? Então, ou seja, esse vídeo vai ser visto primeiro para aqueles que estejam nesse segundo grupo. E o terceiro grupo é o que vai ter, além de tudo que a gente já comentou aqui, vai receber uma camisa do canal, vai também no video chat, desculpe, com dicas sobre a vida aqui nos Estados Unidos, um video chat de 20 minutos diretamente comigo, para perguntar o que você quiser sobre a vida aqui nos Estados Unidos, beleza? Gente, vamos para o assunto em destaque. Vamos lá? Depois da vinheta. Política, imigração e fatos relevantes. Informação, opinião e verdade em um só lugar. Antes de começar o vídeo, eu tenho que deixar 2 coisas muito claras aqui. A primeira é que eu não sou amigo de nenhum dos envolvidos nessa história. Dos 3 protagonistas. Johnny Sattler, Marcos Bonfim ou qualquer pessoa que trabalhe ou seja dona do Brazilian Times, ok? O Johnny Sattler, eu já tive contato com ele por WhatsApp, isso faz mais de ano. Contato que eu digo direto, eu com ele, tá? Nada de coisa de conversa de grupo ou algo do gênero. Assunto discutido eu e ele, política. É um tema que todos sabem que é de minha predileção. O Marcos Bonfim, nunca conversei com ele, assisti alguns vídeos lá atrás, 2 anos atrás, 3 anos atrás, logo quando eu tinha começado esse negócio de YouTube. E com o Brazilian Times, eu tenho, da mesma forma que eu tive com o Johnny Sattler, algumas conversas por WhatsApp e telefone com um jornalista daquele jornal, em virtude da cobertura que eu fiz do caso do Danilo Malandragem. Fora isso, nada. Segunda coisa, o assunto que eu vou tratar aqui é sério, envolve acusações sérias, denúncia à imigração, dizer que alguém é ou não é policial como se afirma ser. Tudo isso é literalmente caso de polícia. E eu tomarei aqui o tempo necessário para deixar claro o que está acontecendo. Se você não conseguir assistir ao vídeo todo, não comente o vídeo antes de assisti-lo, pois caso contrário você vai estar falando sobre o que você não ouviu. E aí você vai estar inventando história, como você verá, que tem gente inventando história. Vamos começar aqui tratando da, digamos assim, manifestações do senhor Marcos Bonfim. O senhor Marcos Bonfim
fez um comentário numa postagem no Facebook do Johnny Sattler. Johnny Sattler não gostou do comentário. Não preciso falar do como ele é explosivo, espontâneo, na hora de fazer os vídeos dele. Foi e retrucou o Marcos Bonfim, falando, inclusive, que ele não era nem policial, isso, aquilo, outro. E aí veio uma sucessão de movimentos, onde o senhor Marcos Bonfim primeiro acusou o Jones de ter casado com um casamento falso, por interesse, burlando o sistema imigratório, onde ele apresenta um trecho de um vídeo feito pelo Jones. Acontece que o Marcos Bonfim, maliciosamente, eu estou afirmando, maliciosamente, pegou e tirou a declaração do Jones do contexto. É obrigação de quem vai utilizar-se de qualquer vídeo manter, não comprometer o contexto do que está sendo falado. Então, eu vou colocar para vocês aqui o contexto. Primeiro, acho que é mais importante vocês ouvirem do próprio Johnny Sattler o que ele disse, sim, porém com a devida contextualização. Vejam aí. Eu não casei aqui de mentira, não. E eu não tenho que fingir aqui, entendeu? Que, Jones, você casou por documento. Mas é óbvio, filho. Mas é óbvio que eu casei com uma cidadã americana. Porque eu queria me legalizar. Você tem dúvida disso? Você tem dúvida? Nem ela tem dúvida disso. Só que o negócio é o seguinte, negão. Eu casei pra valer. Eu assumi a mulher. Eu assumo meus filhos, minhas contas. Entendeu? Eu dou o melhor pra minha mulher. De atenção a dinheiro, se precisar. Eu viro noite trabalhando, se precisar. Entendeu? Então não me venha com essa. Com papinho furado, com esses clichêzinhos de ignorante aqui dos Estados Unidos que não cola, que eu sou da cidade também, negão. Eu sou... Então, tá claro, esse negócio de casamento falso é balela. É simplesmente um youtuber, no caso o Marcos Bonfim, que já foi uma celebridade dentro do YouTube e que perdeu essa celebridade, buscando de qualquer forma voltar, digamos assim, à evidência. O Marcos Bonfim, ele é policial ou ele não é policial? Você precisa entender, gente, que os Estados Unidos têm leis diferentes do Brasil. A gente é acostumado no país, aí no Brasil, que policial é aquele ou policial militar, ou policial federal, ou policial civil, né? Que, salvo engano, já são chamados de polícia judiciária. E todos eles são funcionários do governo, seja estadual ou federal. Aqui é diferente. Aqui existe, a exemplo do Brasil, a polícia que é vinculada ao Estado, mas ao Estado que eu digo, ou ao Estado, ou ao município, ou ao país, ou seja, o policial federal, tipo o FBI. Tem o departamento de polícia da cidade, tem o condado, onde tem um xerife, e tem a polícia estadual. Acontece que aqui também existe, que é o caso desse Marcos Bonfim, a possibilidade de você, através de uma empresa, ser habilitado, como é no caso da Carolina do Norte, como Special Police Officer. Acontece que essa pessoa que tem esta qualificação e que sim precisa ser homologada pelo Estado, não trabalha para o Estado, pois ele é uma empresa privada. Restringir esse tipo de pessoa jurídica a uma segurança armada também é errôneo, pois um segurança armado não pode, por exemplo, parar um veículo para aplicar uma multa por velocidade, por dirigir falando ao celular. Não pode prender alguém e encaminhá-la para o sistema penitenciário, isso no caso daqui, né? Dar início
como ele gosta de falar, né, ao ciclo completo, a guarda, um segurança armado, como é conhecido no Brasil, não pode fazer isso. Acontece que também esse Special Police Officer só tem atuação e competência se ele, através da empresa a qual ele está vinculado, tiver um contrato com alguma outra entidade, que pode ser pública ou privada. Mas, neste caso, ele somente poderá atuar naquela área, seja um shopping center, como a gente fala no Brasil, que aqui nós chamamos de mall, seja numa universidade particular, seja em qualquer outra instituição, ou até mesmo para uma prefeitura, que eventualmente contrate o serviço por não ter no seu departamento de polícia o efetivo necessário para atender a sua comunidade. Porém, se esse Special Police Officer não tiver um contrato ativo, ele não é policial de nada. Pode andar armado e pode, por exemplo, interferir numa situação como aconteceu agora no Texas, numa igreja, onde um doido puxou uma arma e matou, salvo engano, 2 pessoas, e cidadãos que têm autorização para estarem armados, porém não possuem o law enforcement, ou seja, o poder de polícia para aplicar a lei, agiram e detiveram aquele elemento. Mas quem vai processar a prisão, ou no caso, já que ele foi abatido, a remoção do corpo, toda a parte policial do inquérito para apurar tudo e deixar tudo nos seus devidos lugares, não será nenhum daqueles cidadãos, que é exatamente o que acontece hoje com o senhor Marcos Bonfim. Ele, por a empresa dele, a King Special Police, não possuir contrato, ele não pode atuar, não pode aplicar a lei, ele não tem o uso do law enforcement. Se a empresa dele tiver um contrato, poderá aplicar o law enforcement exclusivamente nos limites do contrato. Vou dar um outro exemplo. Eu fiz contato, antes de fazer esse vídeo, com o chefe de polícia da UMPD, ok? O UMPD é a UMass Police Department. É a Universidade do Estado de Massachusetts, que tem 5 campos em cidades diferentes, e em cada uma delas há uma unidade, há um corpo de polícia chamado UMPD, o UMPD. Ele me retornou dizendo exatamente isso, que a área de atuação deles, diferente da polícia, vamos falar assim, da polícia de Lowell, em Massachusetts, que atua em toda a cidade, a polícia deles só pode atuar nos limites do campus. Eles são ligados ao Estado exclusivamente pelo fato de serem funcionários da universidade. Eles não são funcionários do Departamento de Polícia do Estado. Ok? Tanto é que se você estiver dentro da área do campus da UMass e ligar do seu celular para o 911, essa ligação não será atendida por eles. Será atendida, segundo o chefe de polícia, o senhor Tyrone, esqueci o sobrenome dele agora, vai ser direcionada provavelmente, segundo ele, para a polícia estadual. Que se isso acontecer, a polícia estadual, por uma questão de logística, vai avisá-los para que eles possam se dirigir ao local. Mas não é competência dele sair dessa área. A única chamada 911, feita na área da universidade, que vai diretamente para o office deles, é aquela feita por telefones fixos na universidade. Então, em síntese, o senhor Marcos Bonfim é chefe dele mesmo, né, porque não tem outros funcionários, salvo engano, de uma empresa licenciada pelo Estado para aplicar a lei, desde que sob um contrato com uma outra instituição ou com algum órgão da prefeitura ou do governo do Estado, ou mesmo de uma ação com o governo federal. Fora isso, ele não tem nada de polícia.
ele pode fazer os treinamentos que um policial faz, porque é Special Police Officer. Para poder aplicar a lei, ele tem de ter o mesmo tipo de treinamento. Mas não faz dele um policial, tipo o policial da estadual, o policial da cidade, do departamento de polícia da cidade onde ele vive. Ele não pode abordar as pessoas a qualquer momento, sempre dentro de um contrato privado. Eu acho que eu consegui explicar para vocês o que é. E vocês sabem por quê? Que ele intencionalmente não deixa isso claro, porque enche a boca falar King Special Police. Sabe? Porque aí ele vende, como ele vendeu anteriormente, alguns anos atrás, palestras de treinamento, porque quem o contratou não o contrataria se soubesse com clareza que ele não era vinculado a nenhum departamento de estado, de polícia do estado da Carolina do Norte. E sim que ele é um licenciado, usando um linguajar mais do Brasil. Ou seja, lembram do meu vídeo sobre a Carol Heller, quando eu falo sobre PI, ou seja, o pé inchado que se tem no Brasil? Pois bem, ele é um pé inchado elitizado. Você está entendendo? Agora vamos para o Jones, né? O Jones, eu até entendo o nervosismo dele. Eu assisti a um dos vídeos dele, dois vídeos dele, após essa confusão toda. E você percebe realmente que ele está transtornado. Eu quero dizer para você, Jones, o seguinte: eu acho que você não devia ficar transtornado, não. Sabe por quê? Porque certas coisas não pegam. Ainda mais quando a fonte não é, sabe, creditível. Vale salientar que o Marcos Bonfim, que tentou realmente ser um policial, vamos chamar um policial regular, teve a sua carreira interrompida ainda no período de formação. Existe matéria na imprensa local de que ele teria feito trapaça, tendo acesso às perguntas e respostas da prova de formação do curso. Isso é uma informação, não é um fato. Isso é uma informação. Porém, é fato que ele foi impedido de seguir no curso. É somar Lé com Cré para entender isso aí. Então, a credibilidade, somada a essa outra parte de não ser claro no que é a atividade que ele pode vir a exercer, para poder vender cursos no Brasil, que foi isso que ele fez. E é o que ele está fazendo agora, em busca de tentar voltar a ter visualização, fazer isso aqui, fazer isso, fazer aquilo outro. Outra coisa que aí é o que tange aí a parte em relação ao Brazilian Times, que eu vi um vídeo seu, Jones, que você estava muito bravo com eles, apesar de ter feito uma pequena atenuação, porque eles chegaram a falar com você antes e tal. Olha, eu não li a matéria impressa. Eu particularmente acompanho o Brazilian Times mais pelo Instagram. E lá no Instagram, via de regra, eles colocam na íntegra o texto que está lá no jornal. No jornal que eu digo, no impresso. A não ser que lá seja muito grande, no Instagram eles fazem uma síntese. Porém, eu nunca encontrei uma síntese deles que fugisse do sentido do que está no papel. O que eu li lá, eu não vi particularmente o Brazilian Times chamar você de criminoso. Eu vi sim o Brazilian Times dizer que o Marcos Bonfim falou o que falou. Porque o Marcos Bonfim falou. O jornal compete a ele transmitir a informação. Ele não faz juízo de valor. Juízo de valor pode até, de repente, um jornal fazer, mas através de um editorial. Você está entendendo? Então eu acho que compreensível, repito, chateado, com raiva do negócio. Cada um reage de uma forma, né? Uns são mais explosivos, outros são menos. Mas o que eu percebi foi isso. No curso de jornalismo, ou mesmo quem se forma, digamos assim, jornalista na prática, sabe, na munheca, aprende que
O que é notícia é o extraordinário. Seja na faculdade, seja na luta do dia a dia da profissão. E o extraordinário é alguém fazer uma denúncia contra uma pessoa pública, como é o seu caso, com tantos seguidores, tão conhecido aqui na nossa região de Massachusetts. Isso vende, e no caso nem vende, né? Porque o jornal não é vendido, mas eu digo assim, gera fluxo. E fluxo faz com que o jornal venda anúncio. E isso é prática normal. Mas eu repito, eu não vi particularmente eles afirmando que você era um criminoso. Eu vi sim eles trazendo a notícia do que o Marcos Bonfim falou. Então eu acho que o correto seria canalizar qualquer coisa ao Marcos Bonfim, tá? Então, é o que eu queria explicar para vocês e para o Jones também, que como eu digo, repito, não é meu amigo, não tenho nada contra ele, já conversamos algumas vezes, não tenho nenhuma coisa para falar mal dele. Uma outra coisa importante, né? Eu não pedi autorização a ele para fazer esse meu vídeo, porque usando para mim as palavras ditas por ele em alguns vídeos, é a minha mídia social, eu falo o que eu quiser. Se você não quiser assistir, não assiste, bloqueia, dá dislike, não é não? Mas eu queria deixar isso claro. E primeiro, mostrar a verdade naquela manipulação que o Marcos Bonfim fez. Que, na minha opinião, é lamentável. Um cara que tenta insistentemente, sabe, empurrar uma moldura que não sustenta o quadro que é ele. Esse é o grande fato. E se apega ao discurso técnico de não falar departamento de polícia, sabe? Ele fala sempre assim, King Special Police. Por quê? Porque é o nome da empresa dele. Malandragem, né? Lembrei de alguém. Ó, gente, cheiro para as meninas, abraço para os marmanjos, vida longa, morte rápida.